Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta nossa aula, vamos tratar de um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre os arranjos simples. E o arranjo é uma das classificações dentro da análise combinatória. E falando especificamente dos arranjos, o que acontece? A disposição dos seus elementos, ela influencia no contexto geral. Como assim? Vamos pegar como exemplo inicialmente aqui os algarismos 1, 2, 3 e 4. Do jeito que eles estão escritos aqui, repare que nós temos o número 1234. Porém, se eu pegar esses mesmos algarismos e escrevê-los de uma outra maneira, ou na verdade, em uma outra disposição, repare o seguinte, eu vou pegar o número 4, 2, 1 e 3. O que acontece aqui nesse caso agora? Eu peguei os mesmos algarismos que eu já tinha, 1, 2, 3 e 4, porém, a ordem que eu os escrevi foi diferente. Como eu troquei a ordem, automaticamente, o número que a gente vai conseguir ler agora, ele é diferente. Então, reparem que agora eu coloquei 4, 2, 1, 3, onde esses mesmos algarismos agora, eles formam o número 4.213. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando você pega os mesmos elementos, mas você os coloca em posições diferentes, o contexto do geral ele irá ser alterado. Então, aqui nesse caso, eu peguei os algarismos 1, 2, 3 e 4. Nessa ordem aqui, ele forma o número 1234. Se eu trocar a ordem, já formará um outro número. Quando você tem, então, esse tipo de situação, é porque essa situação ela trata de arranjos. Por que aqui nós temos arranjos simples? Porque os elementos, eles geralmente não são repetidos, tá bom? O que vai acontecer então? Eu posso ter, aqui no caso, eu quero saber, aliás, utilizando os algarismos 1, 2, 3 e 4, quantos números diferentes eu posso formar, alternando aqui as suas posições. E aí, já que eu vou alternar as posições dos algarismos, eu tenho duas possibilidades diferentes. Quais são elas? A primeira delas é que, dentro do número, não existe repetição. Como assim não existe repetição? Por exemplo, aqui eu tenho o número 1234, aqui embaixo 4.213. Reparem que, em ambos os casos, não existe repetição de algarismo. Por que isso? Porque aqui eu estou usando 1, 2, 3 e 4, aqui eu estou usando 1, 2, 3 e o 4 também, tá? Quando você tem esse tipo de situação, o que a gente faz? Você vai pegar a quantidade total e multiplicar em ordem decrescente. Aqui nesse caso, já que eu tenho 4 algarismos, então eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas vem cá, por que eu estou multiplicando 4 vezes? Justamente porque esse número ele possui 4 algarismos, tá bom? Agora, eu posso também ter números com repetição. Como seria, então, por exemplo, um número com repetição? Seria se eu pegasse, vou colocar bem aqui do lado, se eu pegasse 1124. Então, reparem que, pegando agora esse valor, 1124, o algarismo 1 ele se repete. Se ele se repete, entra nessa situação aqui, com repetição. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, eu vou repetir, aliás, o número 4 4 vezes e multiplicar todas elas. Agora, atenção com cuidado. Esse 4 não é esse algarismo 4. Na verdade, esse 4 é a quantidade de algarismos disponíveis que eu tenho, tá? Então, aqui, por que eu estou repetindo o 4 4 vezes? Porque em cada posição de cada algarismo, eu posso repetir o algarismo. E repetindo ele, eu tenho 4 possibilidades diferentes. Então aqui eu vou ter 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, cujo resultado é igual a 256. Ok, mas existe uma fórmula específica para calcular o arranjo? Existe. A fórmula aqui é essa, ó. O arranjo de n números tomados P a P é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, onde esse n é a quantidade de possibilidades que eu quero e o p são todas as possibilidades que nós temos disponíveis.
Deixa eu te mostrar uma outra situação para exemplificar melhor essa fórmula. Vamos supor que eu vou ter uma competição de atletismo ou de natação. Independente do que seja, nós temos aqui 9 participantes. Então, eu tenho um atleta do Brasil, Argentina, Espanha, Itália, Holanda, Suíça, Suécia, França e Japão. E aí, logicamente, eu vou ter medalha para primeiro, segundo e terceiros colocados. O que vai acontecer? Eu quero saber, nessa situação, de quantas maneiras diferentes nós podemos ter esse pódio. Ou seja, logicamente que eu vou ter um atleta em cada posição aqui do pódio, certo? Então, nós temos 9 disponíveis, porque é um atleta referente a cada país. Nesse caso, então, olha só, eu vou ter o arranjo de 9 pessoas, onde dessas 9 eu quero tirar quantas? Eu quero tirar 3. Por que 3? Porque são 3 posições aqui dentro do pódio, ou em cima dele, na verdade, né? Então, vou ter 9 elementos dispostos ou tomados 3 a 3. De acordo com a fórmula, reparem, o primeiro valor é referente ao N, o segundo valor é referente ao P. Então, fazendo essa comparação, como é que a gente vai escrever essa fórmula? N fatorial, então teremos 9 fatorial. Embaixo eu vou ter N, ou 9, menos 3 fatorial. Em seguida, o que acontece? Eu vou resolver a subtração dentro aqui dos parênteses. Então, teremos o seguinte, reparem comigo. Eu vou ter 9 fatorial aqui em cima e aqui dentro dos parênteses, 9 menos 3 é 6. 6 fatorial. Nesse caso, agora, reparem que ambos os números estão envolvidos em fatorial. O que é o fatorial? É você resolver a multiplicação desse valor com todos os seus antecessores até chegar ao número 1. Mas existe essa necessidade de fazer com todos eles? Não, não existe. Por quê? Deixa eu te mostrar. Eu vou pegar e analisar e escrever, na verdade, o fatorial do maior deles até chegar ao menor. Como assim? Entre 9 e 6, logicamente, o maior é o 9. Então, eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Por que eu parei no 6? Porque é o 6 que está aqui embaixo. E daí, se ele está embaixo? E daí que eu terei numa fração 2 elementos iguais, sendo que está um em cima e outro embaixo. Se eu tenho uma divisão de 2 elementos iguais, essa divisão é igual a 1. Então, eu posso eliminar esses 2 elementos, onde nós teremos, finalmente, que o arranjo de 9 elementos tomados 3 a 3 é igual à multiplicação de 9 por 8 por 7, cujo resultado equivale a 504, tá? Então, quer dizer o seguinte, que nós temos 504 maneiras diferentes de termos o pódio aqui numa competição que envolve 9 países diferentes. Então, reparem que, em relação aos arranjos, a posição ela é muito importante porque vamos supor que nessa mesma competição eu tenha o Japão em primeiro lugar, eu tenha a Itália em segundo lugar e eu tenha aqui a Argentina em terceiro lugar. Esse aqui é um pódio? É um pódio. Mas se de repente eu trocar de posição o atleta da Itália com o atleta do Japão, o que acontece? Mudou o contexto geral? Totalmente. Por quê? Porque se eu trouxer a Itália aqui para primeiro lugar e o Japão para o segundo, isso quer dizer então que agora o campeão foi o atleta da Itália, tá? Então essa posição ela é muito importante dentro do pódio. Se ela é importante, é porque estamos trabalhando então com arranjos. Ok, gente? Então nessa nossa aula nós trabalhamos justamente sobre o arranjo simples, onde nós vimos que os arranjos é, no caso, uma classificação dentro da análise combinatória. E para a gente conseguir resolver exercícios ou atividades que envolvam os arranjos, eu devo saber essa fórmula a qual envolve fatorial, sabendo que o N é o total de possibilidades e o P é o que queremos.
Muito obrigado, então, pela atenção. Fique à vontade para tirar a foto do quadro e tchau.